Olá, crianças, tudo bom? Estamos aqui agora para a nossa sétima aula de História e a gente vai continuar conversando sobre o comércio marítimo, mas agora a gente vai ver como que ele se expandiu, tá? Como foi que ele ampliou. Então, pegue o livro 3 e acompanhe os slides. Bom, abram o livro de vocês na página 196, que é onde começam as nossas atividades 17 e 18 sobre o comércio marítimo. Vamos relembrar. A gente viu que o comércio marítimo ele teve início lá na Idade Antiga, na Antiguidade, com o povo fenício, que dominava ali aquela região do mar Mediterrâneo, ok? Eles que faziam esse comércio ali, que dominavam nesse período o comércio marítimo. Esse comércio, no entanto, não teve continuidade nesse período. Ele deu logo uma parada após esse povo dominar e ele só veio recomeçar na Idade Média, com as cidades italianas que começaram ali a dominar esse comércio. Vocês lembram quais as cidades italianas? Gênova, Veneza e Florença. Eram as três cidades que dominavam esse comércio marítimo ali na Idade Média. E o que eles faziam, né? Essas cidades italianas? Elas iam na Ásia, né? Ali onde dominavam ali onde eles vendiam e produziam as especiarias. Que especiarias eram essas? Lembram? A pimenta, o cravo, a canela, mostarda, entre outras, que eram valiosíssimas na época, que eram os temperos e orientais, e eles compravam e revendiam para os outros países da Europa por um outro preço, um preço maior, lógico, para que eles pudessem ter um lucro com isso. E aí é que se começou essa disputa aí, e essa expansão marítima se deu, porque começou essa disputa por chegar à Índia, os outros países da Europa queriam também chegar à Índia sem precisar comprar da Itália, das cidades italianas. Eles queriam chegar às Índias e comprar diretamente ali com os países que comercializavam essas especiarias. As Índias era a região onde ficavam esses países: China, Japão, Índia, que eram os produtores dessas especiarias naquele período. E principalmente Portugal. Aliás, Portugal foi o pioneiro nessa expansão marítima. Por quê? Eles tinham alguns privilégios. Primeiro, a localização, que é muito boa ali em Portugal. Ele é banhado pelo Oceano Atlântico, possibilitando que ele vá por um outro caminho, que ele faça um outro caminho diferente, que não passe pela Itália, para chegar às Índias. Eles também desenvolveram técnicas de navegação importantes, como construção de caravela, a utilização das bússolas. Isso se deu pelo povo português, tá? Por Portugal. E eles traçaram uma rota que era pelo sul da África para poder chegar às Índias. Eles saíam de Portugal, passavam pelo sul da África até as Índias, e essa rota ela ficou conhecida como Périplo Africano. Tá? Essa foto aqui foi essa pintura, na verdade, é uma representação da chegada do Vasco da Gama, que foi uma expedição. Vasco da Gama era o líder dessa expedição, e foi quando eles finalmente conseguiram chegar à Índia em 1498. Okay? Mas essa não foi a primeira tentativa. Vamos ver. Olha aqui, ó. Aqui a gente vê 3 rotas diferentes. A primeira tentativa aí deles chegarem às Índias foi nessa rota verde aqui, foi na expedição liderada por Bartolomeu Dias em 1488. Eles chegaram aqui, ó, no sul da África. E aqui as águas eram... E voltaram, estão vendo? Eles voltaram porque as águas eram tão
agitadas, né? Um mar tão bravo ali, que ele chamou esse local aqui, o Bartolomeu Dias, chamou esse local de Cabo das Tormentas, por conta da agitação da água. Mais tarde, o rei de Portugal rebatizou esse lugar como Cabo da Boa Esperança. Então, olha só 10 anos depois, isso foi em 1488, só 10 anos depois, em 1498, é que uma expedição, que saiu também de Portugal, precisamente do porto de Lisboa, é que conseguiu finalmente chegar às Índias, essa expedição liderada por Vasco da Gama, tá? E essas disputas ainda continuavam. E em 1500, ainda nessa rota para o comércio com as Índias, uma outra intenção de Portugal era chegar às Américas para também ali explorar os minérios, né? Eles foram para as Américas, vieram para as Américas atrás de minérios. Aí você vê aqui na rota de Portugal chegando ao Brasil pelo Nordeste, Porto Seguro, foi por onde Portugal entrou, foi a região Nordeste, onde eles pisaram primeiro no Brasil. E logo quando eles chegaram, eles conheceram um povo que já habitava aqui, que eram os índios, com cultura muito diferente dos portugueses. E eles, como eles tinham que se comunicar de alguma forma, né, eles só se comunicavam principalmente por gestos e trocas, porque a linguagem, eles não tinham a mesma língua. Aqui se falava era Tupi-Guarani, e lá o português lusitano, digamos assim. E o que eles encontraram aqui que interessou muito aos portugueses, a Portugal, foi a árvore pau-brasil, onde eles conseguiam dela extrair a tinta vermelha que servia para tingir tecido. E eles se interessaram em começar a comercializar essa tinta, essa árvore, enfim, esse pau-brasil. E para convencer os índios a ajudá-los, né, a trabalhar para eles na extração dessas madeiras, dessas árvores, eles realizaram o escambo, lembra? Da troca de produtos que a gente já conversou, denominado escambo, que era um tipo de comércio. Eles começaram ali a realizar com eles o escambo. E o que eles trocavam com os índios? Produtos vindo de Portugal que os índios não conheciam, por exemplo, espelho, faca, pente, inclusive animais como a galinha, que eles não conheciam aqui. E aí, no início, eles aceitaram e começaram. E o que eles faziam? Eles extraíam esse pau-brasil e eles colocavam na costa, né, do Brasil, para que quando as embarcações portuguesas chegassem, eles pudessem colocar nos navios, nas caravelas e levar para Portugal. Sendo que o choque de cultura começou a causar conflitos. Os portugueses queriam que os índios aprendessem a sua cultura e deixassem cultura portuguesa e deixassem a cultura deles indígena de lado. Alguns aceitavam numa boa, outros não aceitavam isso e lutavam contra isso. Então, foi um dos motivos que causaram as mortes em massa dos índios. Acreditam-se que quando os portugueses chegaram aqui, a população indígena era formada por milhões de pessoas. Hoje a gente só tem cerca de 8.019 mil indígenas aqui. Outra causa também, outro motivo desse extermínio dos índios também, das mortes causadas nesse período dos índios, foram as doenças trazidas pelos portugueses, como a gripe, a catapora. Os índios não tinham anticorpos para se defender dessa doença. E os chineses nisso tudo pararam de comercializar? O comércio marítimo dos chineses acabou? Lembra que eles também faziam lá quando a gente estudou no início do comércio marítimo, eles também eram um país que também comercializava pelo mar? Não, eles não pararam, só que a exploração deles ficou na parte
ali da Ásia mesmo, né? Tanto que os destinos, as cidades destinos dele foram Sri Lanka, que hoje é conhecido como Sri Lanka, Índia, a Malásia, foram as rotas, né, ou as cidades destino dessas navegações chinesas aí, tá? Dessas frotas chinesas que eram conhecidas como Frota do Tesouro. Era a Frota do Tesouro. E eles estabeleceram um comércio ali naquela parte, no sudoeste da Ásia. Sudoeste da Ásia, tá? Agora, quem continuou ali na disputa com os portugueses foram os espanhóis, né? Vendo que os portugueses haviam conseguido chegar às Índias, eles também queriam. Eles queriam também comprar direto das Índias e pagar menos. Porém, uma expedição que ficou muito conhecida foi a expedição liderada por Cristóvão Colombo, para chegar às Índias. Cristóvão Colombo queria ir pelo Ocidente, porque ele acreditava que a Terra era redonda. Ele já acreditava que a Terra é redonda pela sombra que, quando ele olhava a Lua, a sombra que a Terra fazia na Lua, aquela sombra das fases que a gente vê, as diferentes fases da Lua, ele já observava e ele já concluiu a partir disso que a Terra era redonda, então ele queria. E aonde ele chegou? Nas Américas, no continente americano. Tá? Muitos estudiosos afirmam que Cristóvão Colombo chegou primeiro às Américas do que os portugueses. Porém, eles chegaram na América Central. Os portugueses chegaram aqui no Brasil, na América do Sul. Tá? E eles chegaram na América Central em 1492. Os portugueses só foram chegar em 1500 aqui no Brasil. E agora vocês vão ficar com os exercícios propostos das páginas 206 e 207. Mas atenção, é só o número 6. Vocês vão fazer A e B no 206 e a C no 207. Não esqueçam de ler os textos para aprender mais um pouquinho, tá bom? Um beijo e até a próxima videoaula.